Vamos tomar Elias quando ele foi abandonado. Por quê? Porque ele havia permanecido fiel à palavra. Ele disse: todos me abandonaram. E ele foi excomungado pela sociedade, pela organização, mesmo pela Organização Nacional ou pela Igreja Nacional de Israel. Os sacerdotes e todos o haviam lançado fora, e ele não possuía nem mesmo uma capa como Paulo, mas um pequeno pedaço de pele de carneiro ou couro enrolado ao redor dele, e assentado na montanha e sendo alimentado pelos pássaros. Sim, sim, Senhor. Por quê? Pela palavra de Deus, porque ele foi fiel, assim diz o Senhor. Agora todos ficaram modernos. A primeira dama da terra, Jezabel, possuía todos os modelos e coisas, e os sacerdotes haviam cedido a isto, e assim sucessivamente, e todos os pregadores e demais, eles harmonizaram a isto, mas não Elias. Ele permaneceu fiel àquela palavra, e por tal coisa ele foi abandonado, até que ele clamou: Senhor, sou o único que resta, e mesmo assim eles procuram minha vida. Mas Deus lhe deu um certo consolo e disse: eu ainda tenho 7.000 lá embaixo. Vem. Eu não creio que Elias sentiu-se orgulhoso a respeito daquilo, que ele fosse o único, mas eu penso que ele foi simplesmente tão abandonado. Todas as vezes que ele se levantava para um sacerdote para terem uma reunião, eles o tiravam para fora. Ele ia lá embaixo: saia daqui, seu fanático, saia daqui, vai e faça isto. E isso foi mostrado quando veio Eliseu, seu sucessor. Bem, o que eles fizeram? Eles mesmos, o jovem companheiro era calvo, e eles enviaram suas criancinhas para gracejarem daquele velho charlatão. Diziam que ambos eram considerados charlatões. Diziam: velho careca, careca, por que você não subiu como o fez Elias? Eles não criam que ele havia subido. Oh, vem! Eles somente pensavam que eles eram um grupo de charlatões, mas eles eram fiéis à palavra, com o ministério vindicado, e Elias suportou, certo? Daniel tomou uma posição verdadeira. Vocês sabem onde eu consegui isto? Em Daniel 12 ou Daniel 9. Quando Daniel tomou uma posição verdadeira pela palavra. O que aconteceu a ele? Quando ele era o homem mão direita do rei, mas ele tomou uma posição verdadeira pela palavra. Ele foi excomungado e jogado na cova dos leões. Um homem de Deus permanecendo fiel com a palavra. Os filhos hebreus permaneceram fiéis à palavra, sob a proclamação do rei que qualquer que não se curvar àquela imagem, quando o saltério soar e as trombetas tocarem, e assim por diante, sempre será lançado na fornalha ardente. E eles viraram suas costas àquela imagem. E eles, indiferentes a quão impopular eles se tornariam, indiferentes a quão excomungados eles seriam da sociedade, eles permaneceram fiéis à palavra. Eu gosto daquilo. Jacó, outro, ele havia estado fora de casa por longo tempo, e ele teve um chamado para ir para casa ver seu povo. E ele estava em seu caminho, fiel a seu chamado, fiel à sua reunião. Ele tinha tudo por lá, mas Deus começou a tratar com ele para ir para casa. E em seu caminho de casa, foi lançado entre dois lugares apertados, sua esposa e filhos neste lado, e seu irado irmão Esaú, vindo com um exército para encontrá-lo. E ele se pôs de pé no pequeno ribeiro, lá no ribeiro Peniel, e lá ele se pôs de pé. E que condição! Esaú
odiando-o, vindo com um exército para encontrar com ele, e aqui estava sua esposa, 2 esposas e filhos, todos neste lado do ribeiro, e ele se encontrou em um lugar de esperto. Por quê? Se houvesse ele permanecido em sua própria terra, tudo estaria certo, mas ele tinha um chamado, a palavra de Deus o chamou para a sua pátria. Aleluia! Deus abençoa um homem, ele teve uma mudança também, sim, Senhor. Jesus, fiel à palavra do Pai, farei somente o que o Pai disser. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus, sempre fiel com aquela palavra, veio o tempo quando ele perdeu todos os amigos que ele tinha. Cada um deles o abandonou e se foi, todos eles. E o povo ouviu escarnecido, zombado, perderam a confiança nele. Como podia um homem que podia falar com um homem morto no túmulo e ressuscitá-lo? Como podia um homem que podia predizer e marcar acontecimentos e nunca falhou? E assentado no tribunal com sua face sangrando pela barba arrancada, e pela sua face corria o cuspe, cuspido pelos soldados imundos e bêbados, com um trapo em sua cabeça, e batiam nele com uma cana, dizendo, profetiza e nos diga quem te bateu, e nós creremos. Bem, os discípulos simplesmente saíram e disseram, bem, eles esqueceram tão depressa o que Deus fez. Como Moisés disse no Mar Vermelho, quando ele se pôs de pé lá e disse, Deus tem feito e confirmado 10 milagres. Continuam vocês tão delinquentes que nem sabem que ele continua sendo Deus? Ele foi lá embaixo e castigou as terras. Ele amaldiçoou as terras. Ele trouxe rãs, pulgas, moscas, tudo. Uma rajada de vento que matou todos os primogênitos, e o anjo da morte passou pela terra. E ainda aquelas pessoas não queriam segui-lo lá no Mar Vermelho. Quão rápido! Logo que sua popularidade, quando eles viram as grandes e brilhantes lanças de 100.000 homens vindo desta maneira, ou talvez 1 milhão de homens vindo, ou o rugido dos carros e a poeira voando, eles simplesmente entregaram e recuaram. E Moisés, nós devíamos morrer lá atrás. Vem,